Ok, pode iniciar, Plauto. Bem, bom dia a todos, oficial. A gente inicia essa semana depois de um dia, de um domingo, né, maravilhoso, e cabe a nós aqui também homenagear todas as mamães aqui presentes, e para vocês que são educadoras é muito mais significativo. Eu não canso de mencionar em diversas conversas com professores que muitas vezes as crianças, o único abraço, o único carinho, o único limite educador que elas recebem é na escola, é na educação, né? Então, nossa parabéns, a nossa homenagem para vocês que fazem tanto pela educação de seus filhos, mas também pela educação das nossas crianças e jovens do território catarinense. Nosso agradecimento especial para você, pelo excelente trabalho que vocês fazem em nome da FECAM, da Undime, da SED, enfim, de todas as instituições aqui representados. Pessoal, a gente pretende ser breve, bem proativo nessa reunião, então nós teremos uma pauta, eu farei alguns destaques aqui breves, e aí depois o Ayrton fará uma apresentação de toda a metodologia, das planilhas, como nós estamos fazendo com vocês, e eu vou apontar algumas situações. Nós temos alguns prazos que são importantes a gente ter foco, então hoje, dia 10, até a meia-noite seria o prazo final para que os municípios recebessem no seu território o cadastro desses profissionais. E os municípios, até o dia 11, amanhã até a meia-noite, enviarão para aquele e-mail que está descrito nos documentos orientadores, em forma de planilha Excel. Observe bem e vou ressaltar, sempre em planilha Excel. O que nós já percebemos, a professora Cléo, que já estava fazendo uma avaliação, alguns municípios enviaram salvos em PDF, e aí não tem como nós trabalharmos, e vocês vão perceber claramente ali quando o Ayrton apresentar a metodologia. Também citando o Ayrton, queremos agradecer de forma também muito especial a esse trabalho que ele vem realizando e que todos vocês das associações também estão, que é no sentido de garantir esses números para que nós possamos vacinar os profissionais de educação, os professores, e assim proteger de forma consistente, de forma segura o retorno às aulas. Então, esse seria o destaque, repito, solicitem aos municípios que enviem somente em planilha Excel. Fiquem atentos a erros que nós percebemos também. Muitos professores erraram a data de nascimento e colocaram 2021, 2061, 1921. Então, ainda dá tempo de os municípios fazerem essa correção, observar isso na planilha, procurar fazer essa correção. Caso chegue lá para nós, no momento de análise, na hora que nós vamos fazer a análise final, essas pessoas ficarão para um grupo chamado de um grupo que ficará numa segunda parte, uma segunda e última etapa final. Oi, Luana. Lembrando também que tem outra opção, que é aquela que a gente viu, por mais que tinha que ser 4 dígitos, as pessoas votavam 0089. Né, elas abreviaram e colocavam os 2 últimos números e botaram 00 na frente. Também esse problema a gente não vai conseguir resolver, que foi o que... Exato. Então, os CPFs, muitas pessoas também faziam pelo celular e davam esse espaço mais e apontavam o erro. Então, são situações que vocês vão perceber. Muitos CPFs duplicados também. Então, os municípios têm que fazer esse crivo, porque nós não temos condições, é humanamente impossível de fazer essa correção lá num grupo onde nós vamos receber esse número inestimável de profissionais para nós quantificarmos e organizarmos. Então, seria isso, salvo alguma situação em relação aos motoristas de educação também, lembrando a vocês que nós já informamos em diversas vezes, os motoristas não, conforme o Plano Nacional de Educação, eles não entram nessa fase. Após nós encerrarmos a conclusão desses trabalhos, nós faremos um segundo levantamento, onde nós queremos também aferir a quantidade de profissionais nas secretarias de educação e esses outros profissionais. Mas lembre que nós sempre nos reportamos ao Plano Nacional de Educação. Outra inconsistência que aconteceu, os sistemas S, somente poderão se cadastrar aqueles
aquelas unidades que fazem parte da educação básica, que oferta a educação básica. Então, digamos, o município de Indaial tem uma unidade do SESI, mas ela oferta ensino exclusivamente profissionalizante, aqueles cursos técnicos. Esse pessoal não pode ser cadastrado. Então, seriam esses pequenos destaques que eu faço para vocês compartilharem com os municípios. E aí eu passo a palavra para o professor Ayrton, que vai nos mostrar aqui a metodologia, as planilhas, como nós vamos fazer. Tudo certo, Ayrton? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, professor Plauto, bom dia a todos os nossos colegas aí das associações. Buscando, então, facilitar esse trabalho de compilação, essas informações sobre a vacinação, nós desenvolvemos as planilhas e, em conversa com a equipe que vai estar fazendo essa apuração, nós diminuímos um pouco da carga do trabalho dos municípios, que inicialmente eles iam passar os números para nós ali, para a equipe, né, que está fazendo essa compilação, então nós optamos em estar recebendo essas planilhas e depois unificando esses dados inicialmente por associação. Então, nós já estamos com tudo preparado para esse trabalho ali. Nós vamos fazer uma pré-compilação nas associações, a gente vai unir todos os dados dos municípios nesse primeiro momento, até mesmo porque, como ocorre essa questão da duplicação que o professor Plauto se referiu, nós vamos fazer também uma triagem para evitar essa duplicação de CPFs, porque às vezes ele pode se cadastrar no município, aquele município, às vezes ele se cadastra 2 vezes, e ele acaba se cadastrando num segundo município. Então, quando nós unificar esses dados a nível de associação, a gente também vai fazer essa triagem, e depois, num segundo momento, a gente vai fazer essa triagem também a nível de estado, quando a gente unificar todas as associações a nível de estado. Novamente, reforça a importância da questão dos dados da data de nascimento, que é bastante importante para nós. Eu vou apresentar agora a minha tela, para rapidamente mostrar para vocês o passo a passo de como que os municípios devem fazer. Lembrando que isso que a gente vai estar mostrando é um material que já foi disponibilizado para as associações, a gente está socializando, e também foi feito um videozinho rápido ali para que vocês acompanhassem. Além disso, a gente vai estar à disposição para estar auxiliando o município que mesmo assim tiver dúvida nessa questão. E reforçando novamente, o município deve enviar para nós aqui, para a equipe que está fazendo esse trabalho, o arquivo em Excel, né? Não pode ser em PDF, né? Então, reforçamos isso. Então, eu vou apresentar a minha tela, para que vocês vejam como que é um trabalho simples, né, no primeiro momento, não é nada complexo, né? Eu só peço, professor Plauto, que você me dê um sinal aí se está visualizando a minha tela. Está legal. Tá, então tá. Então, eu abri aqui um município da nossa região, da nossa associação da MARP, eu peguei os dados deles aqui, essa aqui é a planilha, onde ela está guardada, por exemplo, nós temos no caso da MARP, foi feito num único drive, então a gente tem todos os municípios. Se a gente abrir a pastinha do município, né, está aqui o formulário é essa parte da edição, e ao lado aqui você tem a planilha. Ah, mas no meu município só aparece o formulário. Muito bem, então você pode abrir o formulário, aqui é a parte de edição do formulário. Se você for em respostas, tá? Quando você vai na abinha respostas aqui, ó, você tem aqui ao lado, nesse desenho, nesse íconezinho verde aqui, ó, você tem o acesso à planilha. Então, ele tira os dados que estão guardados internamente, que foram cadastrados na
planilha e ele joga, dentro do formulário, ele joga para a planilha. Então, a partir da hora que eu clico aqui, ele vai, se ele não aparecer a planilha, a partir da hora que eu clicar ali, ele vai pedir para mim criar a planilha e eu só dou um OK e ele vai gerar a planilha com as informações semelhantes a essa questão aqui. Com os dados aqui em mãos, o ideal, no primeiro momento, é a gente ligar os filtros. Então, eu vou baixar a minha planilha em Excel. Então, para baixar, eu vou no arquivo, fazer download, e a primeira opção aqui para o Excel. Então, ele vai salvar essa planilha. Eu já tenho ela aqui salva. Vamos abrir aqui no Excel, né? Então, habilitar aqui, ó. Então, as informações já estão dentro do Excel, já estão dentro do computador, né? Então, todas as alterações que forem feitas, vocês já vão observar que agora são feitas nesse arquivo. Não vai alterar a base de dados de vocês lá. Aquela permanece lá. Caso ocorra alguma falha ou, por um acaso, algum erro, ele continua lá, é só fazer o processo novamente. E aqui, já de início, vocês podem observar na aba data de nascimento, ó, que eu já tenho uma data de nascimento aqui errada. E uma professora acabou digitando errado. Então, ela esqueceu de colocar ali o 19 na frente, então já seria um dado para corrigir. O ideal seria, então, ligar os filtros. Para ligar os filtros, eu vou aqui em classificar e ligo os filtros aqui, ó. Todos os filtros estão ligados. Observe que agora aparece um item aqui para mim. E agora eu posso vir aqui em CPF, por exemplo, eu vou colocar o CPF em ordem crescente. Né? Seria a primeira atitude para mim até localizar os CPFs duplicados. Seleciono a coluna dos CPFs e venho aqui na formatação condicional. Realçar regra e valores duplicados. Então, tá ok. E observe que o Excel já vai mostrar para mim aonde tem os CPFs duplicados. Ó. O caso da professora Rosana, acabou se cadastrando, professora Adriana. Então, eu posso olhar um dos cadastros, clicar aqui no início da linha, com o botão direito em cima do número, e posso excluir o cadastro dela, permanecendo somente um. E observe que já não está mais em vermelho. Ó. Então, se eu percorrer a minha planilha, ó, eu já tenho o destaque da onde que está essa informação. Né? Então, essa seria uma dos trabalhos para que vocês recomendem o município para estar fazendo. Uma segunda dica que a gente pode deixar para vocês é quanto à data de nascimento. Então, se eu vim aqui na data de nascimento, se vocês clicarem no cantinho, no filtro aqui, ó, eu posso estar filtrando, ó, vocês observem que vocês têm todos os anos, ó. Então, eu posso desabilitar todos eles, né, todos os anos, e, por exemplo, eu posso vir ali, ó, e habilitar os anos que eu quero deixar para ser feita a correção. Então, ó, 2001, 97, então, eu posso estar organizando o índice, ó, no caso desse município em especial, observe que não aparece nenhum ano de 2021, então, nesse município está todos eles corretos, a não ser aquela data que está trocada, né, e a questão daquela data única que está aqui, ó. Então, é a única data que eu preciso corrigir desse município. Mas vocês vão ver que quando vocês pegarem municípios maiores ali, a gente tem muita informação trocada. Feito essa organização, esses dados aqui, ó, aí o próximo passo é você realmente salvar com o nome do município. Então, você pode salvar como, escolhe a pastinha que você deseja fazer esse trabalho. Dá lá, esse município, por exemplo, é o município de Arroio 30. Então, eu vou dar o nome do município,
né, salvo com o nome dele, na pastinha onde eu desejo, ou na minha área de trabalho, e o próximo passo é enviar para essa equipe, conforme o e-mail que foi passado para vocês de orientação. Então, feito esse trabalho, verificado essa duplicidade de CPF, dado uma olhada nessa questão da data, e aí vocês salvam com o nome do município em arquivo do Excel e envia para a equipe que vai estar fazendo essa compilação, né? E todo esse material, novamente, a gente nos coloca à disposição, se for necessário, a gente envia novamente aquele material que foi produzido, o infográfico, o videozinho, todo esse material orientativo para vocês. Durante o dia de hoje, então, ainda está liberado o cadastro, a gente recomenda aos municípios que, após feito isso, por exemplo, nós temos uma opção aqui dentro do formulário. Então, eu estou com o meu formulário aberto, no item respostas, eu tenho aqui uma opção aceitando respostas. Então, se eu vim aqui, ó, e desabilitar isso aqui, ó, a partir da meia-noite, por exemplo, eu fizer isso, ou à noite, conforme o horário que cada associação determinou, o responsável pelo formulário pode vir aqui e desmarcar, fazer essa marcação, e a partir desse horário, o formulário não irá mais receber respostas nenhuma. Então, está fechado para respostas. Feito todo esse trabalho, no dia de amanhã, a gente vai estar dando esse espaço para que vocês e os municípios façam essa correção dos CPFs e data de nascimento e nos enviem, então, para a gente iniciar essa compilação e a gente chegar a um número muito próximo de vacinas para a área da educação. Professor Paulo, da minha parte seria isso, não sei se você gostaria que eu enfocasse mais alguma coisa, e também me coloco à disposição para as associações aí, se tiver alguma pergunta. Obrigado, Ayrton. Para a gente já ganhar tempo, eu passo a palavra para a professora Gilmara, que tem uma pergunta, uma indagação sobre o CPF duplicados, e a gente vai ficar aqui agora, pessoal, nesse ping-pong, tá, onde vocês podem nos fazer perguntas, nos questionar, e a gente vai estar auxiliando. Bom dia, professora Gilmara, que prazer, que honra. Bom dia, professor Cláudio, tudo bem? Bom dia, pessoal, bom dia, Elisiane, meu nome, eu cumprimento a todos os colegas. Tem alguém com o microfone aberto, né, com barulho, então não sei onde é, melhorou. A minha dúvida é a seguinte: nós temos professores que trabalham na mesma rede, em escolas diferentes, em etapas diferentes. Então, por exemplo, a Gilmara trabalha aqui em Itajaí, na mesma rede, a Rede Municipal de Ensino de Itajaí, e numa escola ela é professora dos anos iniciais, na outra ela é professora da educação infantil. Como a educação infantil é prioridade, eu preciso me atentar para o CPF que eu vou excluir. Porque se eu excluir o que ela é da educação infantil, ela não vai entrar na prioridade da educação infantil e a gente vai ter um problema seríssimo. Eu gostaria de atentar ao grupo para essa situação, não dá, na hora de filtrar o CPF duplicado, de olhar somente para o CPF. Eu preciso correr a linha para ver se o CPF que eu vou excluir não vai tirar daquela pessoa a prioridade na ordem da vacinação. Não sei se eu fui clara, professor Plauto. Era isso. Muito obrigada. Perfeito, professora Gilmar, era algo que a gente ia mencionar, né? Quando a pessoa trabalhar em diversas etapas, a que vai prevalecer é a etapa onde ela se aproxime mais da vacinação. Então, aqui no caso é a educação infantil, e nós pretendemos fazer um filtro para isso, professora Gilmar. Um dos filtros que a equipe vai fazer é justamente esse, é filtrar a etapa onde a pessoa trabalha e priorizar, e por óbvio, né? Nós queremos que quem esteja na educação infantil, nós vamos dar essa prioridade também na exclusão, mas é um grande alerta para a gente já compartilhar aqui a todos os representantes da associação e fazer esse alerta para os municípios. Muito obrigado, muito válida a sua colocação. E isso vale, professor, para todas as etapas. Nós temos muita gente que trabalha
no ensino fundamental e na educação superior, muita gente que trabalha na educação especial e no ensino médio. Então, se a gente só olhar o CPF duplicado, a gente vai ter um problema muito sério. Correto. Muito sério mesmo. Correto. Então, bastante cuidado aí para a gente não tirar o direito dos nossos amigos. Obrigada. Muito obrigado, muito importante a sua colocação, já está anotado aqui e plenamente válido, porque certamente se a pessoa for olhar só o desenho, né, o colorido ali do Excel, a gente traria prejuízo para essas pessoas, não tenho dúvidas. Uma dúvida, se o professor, a Cileia, uma dúvida, se o professor não quiser tomar a vacina, infelizmente a vacina não é obrigatória, e nós temos já vários municípios nos fizeram essa informação que o professor se recusa a vacinar. Eu acredito que, por prudência, a gente poderia tentar negociar com esse professor que ele faça o cadastro a si mesmo, é o direito dele se recusar lá na hora, para garantir os arrependimentos. Eu tenho mesmo em família pessoas que se recusavam e faziam propaganda antivacina, mas quando abriu a vacina para a sua etapa, estavam lá na fila. Então, a gente tem o que eu posso recomendar é dizer duas informações. A pessoa não é obrigada a vacinar, infelizmente, e nem vamos entrar aqui em tese, mas a gente tentar o convencimento para que ela faça o cadastro. O cadastro não implica, é um número, né, para a gente fazer o levantamento de quantos profissionais da educação tem, e depois se ele vai vacinar ou não, é outra questão de juízo lá na ponta, quando ele chegar lá no momento realmente da vacinação. Se alguém mais quiser fazer alguma manifestação, até a equipe que está aqui presente, Luana, a professora Cléo, a professora Ayrton, fiquem à vontade, e a gente está aqui aberto para tirar dúvidas de vocês, pessoal. Aproveitem, porque é o segundo tempo, é a prorrogação, e aí depois a gente vai ficar só aguardando que os municípios nos enviem as planilhas. Reforço, por favor, peço para eles não nos enviarem PDF. Quem já tentou converter um PDF para Excel já sabe o trabalho que dá, isso é desumano, não vamos conseguir, então a gente vai devolver para o município, porque é impossível nós fazermos essa... Imagine, a professora Gilmar agora mesmo apontou um fator importantíssimo, imagine converter em PDF, se perde dados na formatação, com certeza. A Solange está colocando aqui qual que é o e-mail para disponibilizar a planilha. A gente encaminhou as orientações e lá tem o e-mail. É o mesmo que do Plancô, é o retornasaulas@sed.sc.gov.br. Mas, Solange, se você quiser colocar o seu e-mail aqui, eu reencaminho os documentos, né? Outra questão aqui. Fiquei na dúvida sobre os professores de educação tecnológica do Sistema S. Não entram neste cadastramento? Somente. E a outra questão, a Cleonice lembrou bem, porque tem gente que mesmo assim está salvando em Excel, só que ele, em vez de botar, ele bota o Excel CSV, que é aquele que é separado por vírgulas, que é o mais difícil. Então, é salvar o Excel normal, salvar como Excel, acho que está 97, 2003 ali, né? Outra questão também bem importante é sobre o prazo, né? Como o professor Plauto me lembrou, ele é até dia 10 para alguns municípios para fazer esse cadastro, né? E para nós, para a gente receber essa planilha naquele e-mail que até a professora Gilmara, obrigada, já colocou ali no chat, é até o dia 11, no caso, meia-noite. Então, é muito importante, no dia 12, a gente não vai conseguir abrir os e-mails e salvar essas planilhas, porque, como o professor Ayrton colocou, né, vai ser tudo automatizado. A gente conseguiu, com a genialidade do Ayrton, fazer um programinha ali no Excel que a gente conseguir esses dados, esses quantitativos. Então, para isso, a gente precisa ter todas as planilhas salvas para ir fazendo esse processo. Então, a gente não vai conseguir depois ir a cada minuto, a cada segundo, ir no e-mail e baixar a nova planilha, né? No caso, depois dessa data do dia 11. Então, é importante repassarem os municípios também sobre essa questão de encaminhar até o dia 11 para o e-mail, né? Plauto, pode responder a questão ali da... Sim, eu vou responder. Então, aquelas unidades do SESI que ofertam, que fazem parte da educação básica brasileira, que além do ensino
vamos lá, o ensino médio, e ofertam no contraturno o ensino profissionalizante, estas sim, aquelas que são exclusivamente que ofertam cursos, não poderão ser cadastradas, até porque nós cometeríamos uma injustiça, porque aí nós temos os professores dos cursos de inglês, dos cursos de idiomas, diversos cursos que estão aí, que não serão vacinados. Então, se esse professor está numa unidade do SESI, do Senai, do SESC, enfim, ele tem essa parte de profissionalizante, mas também essa unidade oferta o ensino básico, sim, aí ele será cadastrado. O que não pode é aquelas unidades que trabalham exclusivamente com cursos profissionalizantes que não fazem parte da educação brasileira. A professora Gilmara já falou que, de forma muito organizada, a região da ANF já fará reunião amanhã, o que é correto, porque aí é uma chance, né, professora Gilmara, de fazer correções e ainda de organizar os municípios. Daí eu insisto aqui, ó, PDF e a outra formato ali é CSV, de forma alguma nos envie, porque não temos como trabalhar esse material, certo? Mais algum questionamento? Pessoal, assim como o objetivo é ganhar tempo... Professor Plauto, desculpa interromper. Essas informações irão direto para a sede, né? Nós, enquanto associação, não precisamos intervir só na questão de acompanhamento, se enviaram, enfim, mas nós não teremos essa base de dados. Exato. O que sempre foi trabalhado, assim, o que era a ideia do grupo, é que as associações nos ajudassem na divulgação, de forma alguma nós queríamos trazer, e eu trabalho aqui na ANVI, né, nós queremos trazer uma responsabilidade que quer queira, quer não, é dos municípios se organizarem para esse cadastro. Então, o nosso objetivo, enquanto assessores de educação, é municiar com eles com essas informações que nós estamos recebendo aqui, todos nós, de forma igual, e os municípios vão fazer o quê? Eles mesmos vão enviar para esse e-mail que foi aqui citado, certo? O nosso objetivo lá é o controle. Claro que tem associações, eu percebi que a professora Gilmara fez, o professor Humberto fizeram lá, que trouxeram esse trabalho para dentro da associação, não tem crítica também nenhuma. Então, eles também vão fazer esse controle. Mas o objetivo de todos nós aqui maior era que nós fôssemos disseminadores, que ajudássemos eles nas orientações, na questão de normatização, e aí o grupo aí vai fazer esse trabalho ali exaustivo, eu já digo de antemão e já agradeço, né? Agradeço e aqui sou testemunho desse grupo aí maravilhoso que a gente reuniu. Então, esse pessoal, sexta-feira ali, a gente estava ali 10, 11 horas da noite, e os grupos ali fervilhando, ainda buscando soluções para a gente conseguir realizar esse cadastro, né? E de forma já antecipada, eu agradeço muito esse trabalho valoroso que as associações fizeram, que são incansáveis, né? Queremos agradecer aí todos os assessores aqui que estão na sala, Luana, professora Sônia, professora Cléo, professora Ayrton, né, que trabalharam ali de forma exaustiva para a gente garantir, não dar trabalho para vocês, o objetivo também era não dar trabalho para as associações, porque a gente pensa que é uma grande responsabilidade e não temos o direito ao erro, certo? Eu aproveito já até para perguntar, eu reenviei, Solange, o e-mail para você, e eu queria saber se tem alguém que não teve acesso a esse documento com as orientações. Quem não teve acesso, quem não recebeu, se puder colocar ali. Na verdade, foi um trabalho de divulgação tanto da FECAM quanto da UDIME, né, para que chegasse essas informações o quanto antes e para ajudar vocês também. E aí, reforçando também o que o Plauto colocou bem isso, por exemplo, ali a Gilmara, né, a ANFRE, fizeram um trabalho único, tudo junto, não vai precisar que cada município daquela região encaminhe para nós, não tem necessidade, porque isso ficou tudo junto ali com a associação. Então, a Gilmara com a Cleonice vão encaminhar um e-mail único com todas essas informações para nós, né, com os anexos de todos os municípios daquela região. Vivi, desculpa. A professora Cléo também lembra ali, né, que os institutos catarinenses, institutos federais, esses professores trabalham, ministram aulas no ensino médio, não? Então é importante no cadastro eles fazerem essa percepção e se cadastrarem, porque aí sim eles estão inseridos, tá bom? Professor Plauto, até só para... Deu uma bugada aqui, eu mandei 2 vezes ali. Mas na rede federal, o que acaba acontecendo?
o professor, o concurso deles, no meu caso, né, nós somos do ensino técnico subsequente, mas todos nós ministramos aulas no ensino médio, então provavelmente eles vai colocar qual foi a entrada no concurso, mas só que a gente dá aula no médio também. Então agora acabei de lembrar disso para fazer um alerta, né? E daí é importante até esse exemplo, né, para a gente situarmos. Essas pessoas trabalham dentro de uma unidade de educação básica, então tem o direito à vacina. O Plauto trabalha no Senai de Pomerode. Não posso, porque lá só oferta curso profissionalizante, não oferta a educação brasileira, aquela que é regrada pela LDB, se não me falha a memória, artigo 61, que menciona sobre isso. Tá bom? Mais alguma pergunta, se não, rápido, e nós encerraremos essa formação, até para a gente ganhar tempo de retorno, né? Vocês têm mais alguma pergunta? Professor Plauto, só uma colocação. A gente pode até, para estar auxiliando as associações, eu até vou rapidamente compartilhar minha tela, só para que os nossos colegas das associações conheçam o nosso controle do recebimento do material, né? Nós temos um formulário em todas as associações e os municípios, e conforme a gente for recebendo, a gente vai cadastrar lá, e o município vai ficando em vermelho, vai estar em vermelho e vai passando para verde. Então, o que a gente pode fazer a gente liberar essa visualização para todas as associações, que aí vocês podem ir acompanhando junto com nós quais os municípios das suas regiões que já fizeram a entrega. Conforme ele for entrando para nós nos e-mails, a gente já vai atualizando essa base de dados e vocês já vão visualizando. Às vezes tem algum município que ainda está em vermelho, não entregou, e aí vocês podem colaborar conosco no sentido de que esse arquivo venha para a gente finalizar esse trabalho aí tão importante para a educação. Então, seria isso, professor. Obrigado. É algo que é importante você citar. Nós vamos ter esse controle, então nós vamos estar fornecendo esse painel para vocês. Eu reforço ali a pedidos dos prazos, né, pessoal? Então, hoje até a meia-noite, os municípios deverão daí usar aquela ferramenta lá no formulário e não aceitar mais respostas, porque foi dado o tempo, e onde convir comigo, porque por mais que pareça que seja gigantesca a operação, mas era voluntariedade bem rápida do professor ir lá e responder um formulário de forma muito rápida, para nós ganharmos tempo. E amanhã, à meia-noite também, né, nós encerramos os prazos para os municípios. Isso é importante alertar, para não haver constrangimento. A gente sabe que atrás de um plano de vacinação, né, quem milita aqui tempo, eu ia dizer, né, Gilmara, mas é verdade, Gilmara é quem tem experiência, isso também envolve uma política do município, então muitas vezes o município fez aí já uma publicidade dizendo que o plano de vacinação, garantindo isso, e aí não enviar essa planilha para nós, seria um prejuízo imensurável para o gestor público. Então, talvez nós que somos da associação, né, fazer esse alerta para os prefeitos desses prazos, para não haver nenhuma derrapada e daqui a pouco trazer prejuízo, inclusive, para nós enquanto associação. Professora Gilmara, por favor. Nessa linha, professor Plauto, aqui a gente combinou com o nosso secretário executivo, já que no primeiro momento essa seria uma tarefa das associações de municípios, de que amanhã à tarde todos os prefeitos recebam uma cópia da planilha em Excel com um montante de escolas que fizeram o preenchimento, porque se chegar alguma denúncia na mesa dele, ele vai saber qual foi a escola que preencheu e vai pedir para que a gente, por meio do comitê municipal, acesse os dados. Então, isso não é brincadeira, isso é uma ação de saúde, é uma ação institucional, é uma ação interinstitucional, é uma ação política, e nós precisamos levar isso muito a sério. Como essa responsabilidade, no primeiro momento, ficou a cargo das associações de municípios, nós, por aqui, deliberamos dessa forma. Quem vai encaminhar a cópia das planilhas diretamente para os prefeitos é o nosso secretário executivo. Então, nenhum prefeito vai poder dizer, olha, eu não tomei pé disso, não sabia. Ele vai receber uma planilha da quantidade de escolas organizada por municipais, estaduais, federais, particulares, que preencheram os cadastros, tá?
Então, só queria deixar esse alerta para os colegas das associações. Eu acho que a gente deve isso para a educação, para a Federação Catarinense de Municípios, para a Undime, para a Secretaria de Estado e para todo o Comitê de Retomada das Aulas. Isso é muito importante, tá? Porque mobilizou muito tempo de todo mundo. Obrigada. E eu afirmo assim que todos nós temos um discurso desde março, né, que a gente sempre mencionamos e continuamos, né, que o objetivo sempre foi garantir a segurança, a saúde e a vida das pessoas. Eu não canso de falar isso. Né? Então foi uma tarefa que, apesar de parecer trabalhosa, mas tem um sentido, um valor inexpressivo aqui. E é importante nós, que somos ali assessores de educação, a gente tomar esse cuidado, como a professora Gilmara bem falou, no mínimo, se não quiser fazer toda a questão que é corretíssima, pelo menos que os prefeitos recebam a planilha do seu município. O ideal é que até receba a planilha do seu município, e aí o prefeito trate lá com a sua equipe para ele saber quem se cadastrou, porque eu não tenho dúvidas que vai ter professor que não se cadastra e depois acusa que o município não é. A gente sabe todos os enredos nos municípios, mas é mais importante nós aqui, que fazemos parte desse grupo seleto, passarmos a imagem de organização. Se ninguém mais tem nada para manifestar, eu acredito que passo a palavra para a professora Elise, que é a coordenadora do FECAM, para fazer o encerramento. Ayrton, Cléo, Luana, quem quiser se manifestar, eu de antemão agradeço a todos, volto a homenagear as mamães aqui do grupo, volto a homenagear e valorizar o trabalho que as associações vêm fazendo desde março de forma incansável. Santa Catarina, a gente não deve esquecer que nós somos exemplo do Brasil. Hoje, quando se fala em educação, tudo que se foi construído, que o objetivo era minimizar os prejuízos para a educação, num momento ainda em plena pandemia, voltamos ao presencial, mas não ao normal, e vocês têm um grande valor, e o nome de vocês tem, sim, um legado que fica para a história desse trabalho incansável que vocês fizeram para garantir, sim, a segurança e a vida de todos os profissionais de educação. Muito obrigado. Tenha uma boa semana. Então, Plauto, tem um questionamento sobre os profissionais do transporte. Eu não sei se tu queres falar sobre esse assunto, ou a Luana, para a gente encerrar. Eu falo sobre os profissionais de transporte escolar, Elise, você, a Cléo, a Luana, e são testemunhas. A gente lutou, a gente entende, sim, que esses profissionais estão expostos, inclusive no local, e aqui tem a Cléo, que é especialista, num local que é um ambiente de alto contágio, mas, infelizmente, quando as pessoas nos argumentam, a gente tem que lembrar que não estão no plano de vacinação. Provavelmente, essas pessoas também vão vacinar quando entrar na questão dos motoristas de transportes coletivos, mas elas não fazem parte, assim como esses profissionais que a gente citou do Sistema S. Infelizmente, elas não fazem parte do Plano Nacional de Educação, mas nós não esquecemos disso, porque a gente sabe a realidade dessas pessoas. Nós vamos fazer uma segunda etapa, um levantamento desses profissionais. Nós temos que citar as coordenações pedagógicas das escolas, que, apesar de essas pessoas, eu vou citar um exemplo de rodeio aqui, a pessoa tem a sede alocada na secretaria, mas ela passa a semana inteira visitando as escolas. Todos os dias, essas professoras estão nas escolas fazendo orientação pedagógica e passam o dia inteiro, e por causa de estarem sediados na Secretaria de Educação, também não vão poder ser vacinados. Mas nós, enquanto equipe, vamos fazer um levantamento numa segunda etapa, e já peço a colaboração aqui de todos para a gente fazer esse levantamento, para aí depois a gente lutar para buscar a vacinação também desses profissionais. Mas hoje somos mercê e obedecemos ao Plano Nacional de Vacinação, que é regido e disciplinado pelo Ministério da Saúde, e aí eu fico bem quietinho para não falar mal, tá? Então a gente corta o assunto aqui dizendo que esse Plano Nacional é obra e arte do Ministério da Saúde brasileiro, tá bom? Então, gente, já agradecendo a presença de todos, né? A gente fica à disposição. Irretocável falar da Gilmara, né, Gilmara? Irretocável, eu não tenho nem por que repetir outros posicionamentos, senão esse, da importância das associações, da importância da organização dos municípios. É uma boa dica para todas as outras associações, inclusive deixa os prefeitos e os secretários
bastante calçados, né, de algumas questões que possam vir, de questionamentos ou de alguns acontecimentos que a gente sabe que sempre há, né, principalmente com relação a fura-fila, a fakes, a uma série de outras questões, né. Então, agradeço muito a presença de todos, provavelmente a gente terá desdobramentos, né, com relação a isso, ressalto sobre o prazo, né, que é muito importante que a gente tenha essas informações, porque há um trabalho posterior com relação a tratamento de dados, e se ninguém tem mais nada a manifestar, a gente encerra a reunião e fica à disposição para quaisquer outros questionamentos com os meios que a gente já tem disponível. É isso. Então, ok, gente. Encerramos então. E muito obrigado. Bom dia, boa semana a todos, tá?